mais um momento de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, mais um momento que Ele permitiu que nós saíssemos das nossas casas, estejamos aqui, prontos para ouvir a Tua voz, prontos para adorar como é devido. Amém? E para iniciar esse culto de hoje, queria pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 6 e 8. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8. Queria pedir àqueles que puderem que se coloquem de pé, para que possamos fazer essa leitura em reverência e respeito ao nosso Deus. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8. A palavra nos fala o seguinte, irmãos: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Amém, irmãos? Nós vejam quão maravilhoso é o amor de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala nesse texto. Ele nos mostra que o amor de Cristo é incomparável, porque Cristo morreu pelos homens, não quando os homens estavam preparados ou livres dos pecados, mas quando ainda eram pecadores. Isso quer dizer que Cristo morreu por nós, Cristo morreu pelos seus inimigos, porque o pecado é a rejeição de Deus. E esse texto nos mostra também que não existe uma condição ideal para que nós nos voltemos para Cristo. O momento certo é agora. Não existe, Cristo não impõe a condição de que nós estejamos limpos do pecado para que nós possamos adorar. Até porque se isso fosse condição, nós não conseguiríamos. Somente Cristo é capaz de nos fazer, nos purificar dos pecados. Mas claro que nós nos voltamos para Cristo da maneira como nós estamos, mas não para permanecer como nós estamos, porque quando nós voltamos para Cristo, nós reconhecemos que existe um problema grave que precisa ser solucionado, que é o problema do pecado. E quando nós nos prostramos, quando nós nos dobramos para Cristo, Ele inicia um processo de santificação, e a partir daí nós começamos a rejeitar o pecado, a partir do momento que Cristo nos purifica. Então pode se sentar, irmãos, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, graças te dou, Senhor, por mais oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui todos em comunhão, reunidos em Tua casa, Pai, reunidos nesse tempo físico, mas que nesse momento é o Seu tempo espiritual, por aqui estamos reunidos, Pai, para cultuar a Ti, Pai, para rendermos graças a Ti como é devido. Então peço, Pai, que pese os nossos pecados, que o Senhor faça com que possamos sentir todo o Seu amor, Pai, toda a Tua graça, Pai. Nos capacite para que possamos prestar um culto como é devido a Ti, Senhor, para que possamos esvaziar as nossas mentes, Pai, que o Senhor retire as escamas dos nossos olhos, Pai, nos dê um coração de carne, Pai, para que possamos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem nos dizer, que a Tua palavra realmente gera em nós edificação, Pai, transformação, e fique gravada em nossos corações, para que possamos sair daquela porta e continuar transformados, que nós possamos sair daquela porta e não nos esqueçamos daquilo que o Senhor nos diz, Pai, para que nós possamos realmente refletir o Teu amor em nós. Assim eu oro em Teu santo nome. Amém. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 30, nós vamos ler os versículos 18 ao 20. 2 Crônicas, capítulo 30,
versículos 18 ao 20. Segunda Crônicas, capítulo 30, versículos 18 até o 20. A palavra nos fala o seguinte: porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado e, mesmo assim, comeram a Páscoa, não levando em conta o que está escrito na lei. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Veja, irmãos, que esse texto fala num contexto, ainda antes da vinda de Jesus, em que a lei do Senhor exigia que os homens fizessem um ritual de purificação para que participassem, para que comessem da Páscoa. Naquele momento, era um momento de reformulação do povo que o rei Ezequias havia estabelecido, pois o povo não estava andando conforme os caminhos do Senhor, e o rei Ezequias trabalhou para que o povo voltasse para o Senhor. E naquele momento de celebração da Páscoa, muitos, com coração sincero, participaram daquele momento, porém desrespeitando a lei que previa essa purificação. Então, aquilo era considerado uma afronta a Deus. E o rei Ezequias orou para o perdão dos irmãos que não haviam se purificado. E Deus, que olha os corações muito mais do que a atitude externa dos homens, perdoou aquele povo. E nesse momento, como ele costuma, nós vamos ter um momento também que nós vamos estar orando silenciosamente ao nosso Deus, confessando a Ele tudo o que nós fizemos, que vai contra aquilo que Ele nos ensina, que possamos também pedir sincero arrependimento, que o nosso Deus, que é cheio de graça, Ele com certeza nos perdoa, nos purifica e nos santifica. Então, durante esse momento, eu queria chamar a nossa equipe de louvor aqui à frente. Enquanto os irmãos oram, nós estamos cantando um. Então, abaixe as cabeças, vamos orar. Por seu grande amor, o Filho
Amém, Senhor. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, ainda em 2 Crônicas, um pouco à frente desse texto que a gente acabou de ler, no capítulo 31, 2 Crônicas, capítulo 31, os versículos 4 a 8. Capítulo 31, 2 Crônicas 31, nós vamos ler do versículo 4 até o 8. Segunda Crônicas, capítulo 31, versículos 4 ao 8, a palavra nos fala o seguinte, irmãos. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que moravam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. E fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendizeram ao Senhor e o seu povo de Israel. Amém, irmãos? Veja, irmãos, esse texto aqui, ainda no contexto que eu havia dito que era do governo do rei Ezequias, que estava fazendo uma verdadeira reformulação do povo, né? O povo que andava longe dos caminhos de Deus. Ezequias tinha como propósito, e assim fez, em voltar aquele povo para que andasse nos caminhos de Deus. Ele voltou a fazer a adoração no templo do Senhor, voltou a celebrar as celebrações para Deus. Ele derrubou os altares idólatras que haviam em Judá, mas tudo isso foi feito com contribuição do povo. Essa contribuição é necessária para que a obra de Deus continue sendo feita até que seja consumada. E nesse momento, nós vamos ter um momento em que aqueles que desejarem podem trazer as suas contribuições aqui à frente e depositar na nossa caixa. Amém? Exaltado
pedir a nossa irmã Débora que ore pelos dízimos e ofertas, ore também pelo arrependimento de pecados. Eu me esqueci de pedir ao irmão Coraça, pedir à irmã que ore pelos dízimos e ofertas, também pelo arrependimento de pecados. Amém. Obrigado, irmão. Aqueles que puderem de pé, abram suas Bíblias nos Salmos de número 81. Salmo 81, nós vamos ler o versículo 1 ao 7. Salmo 81, os versículos 1 até o 7. Vamos fazer essa leitura de maneira responsiva, os irmãos me ajudando. Vou estar iniciando no versículo de número 1. Lendo os versículos ímpares e os irmãos leiam os versículos de números pares, por favor. Salmo 81, os versículos 1 até o 7. Cantem de júbilo a Deus, força nossa, celebrem o Deus de Jacó. Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Ele o ordenou como lei a José, ao marchar contra a terra do Egito. Ouvi uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: na angústia vocês clamaram e eu os livrei, do esconderijo do trovão eu lhes respondi, e eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Amém, irmãos? Então veja, irmãos, que cantar louvores a Deus é tão importante que é uma ordenança ao povo de Deus, né? Nos momentos de batalha, nos momentos de tristeza, nos momentos de sofrimento, também nos momentos de festa. Porque o cântico a Deus expressa todo o nosso sentimento, né? O sentimento de alegria, o sentimento às vezes de aflição, quando nós estamos sendo colocados à prova. E nesse momento nós vamos fazer isso, cantar louvores ao nosso Deus, expressando nosso reconhecimento por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz por nós. Amém, irmãos? Amém. Vamos entregar um louvor ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Amém? Poderoso é sua glória.
por aquele sacrifício na cruz. Nada novo achei pra dizer então.
maravilhoso, obrigado por esse louvor maravilhoso, o Senhor nos fala através dele, obrigado pelos irmãos que usam esse louvor maravilhoso, Pai. O Senhor continua abençoando eles com esse nome tão importante. Amém, Senhor. Queria convidar aqui à frente o nosso pastor, nosso irmão, para estar dando continuidade, nosso pastorando, para estar dando continuidade, fazendo a palavra abençoada nesse dia de hoje. E antes de passar a palavra ao nosso pastor, gostaria de pedir aos irmãos que orem também em seus lugares, concordem com essa oração, para que Deus possa estar usando eles essa noite e falando através dele. Senhor Deus, amado Pai, e volto diante do Senhor novamente em oração, Pai. Dessa vez, um pedido especial, mais uma vez, pedindo que o Senhor abençoe a vida do nosso pastor Anderson, abençoe a vida pessoal dele, abençoe a família dele, Pai. Pois só o Senhor sabe aquilo que ele necessita, Pai. Continue conduzindo ele, toda a sua família, Pai. Enche-nos do Espírito Santo, Pai. Dê o pão de cada dia, Pai. Proteja-os do inimigo, Senhor Deus. Abençoe que eles tenham bons olhos para a vida, tenham alegria, Senhor Deus. Tenham prosperidade, Senhor Deus. Tenham perseverança. Que a fé deles seja forte, Pai. Seja uma fé que continue sempre crescente, Pai. Uma fé inabalada, uma chama forte acesa, Senhor Deus. Abençoe também eles nesse dia de hoje, Pai, nessa missão tão importante que o Senhor designou para a vida dele, Pai, que é levar a Tua palavra às Tuas ovelhas, Senhor. Então abençoe, use ele como o seu porta-voz nessa noite de hoje, Pai, que as palavras que saem da boca dele não sejam escolhidas por ele, mas sim por Ti, Pai. Que nós possamos ouvir a Tua voz quando ele estiver falando nessa noite, Pai. Que nós possamos absorver toda a palavra que será pregada nessa noite, Pai, e compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Que essa palavra nos transforme realmente, Pai, que essa palavra entre e faça morada em nosso coração. Eu peço também, Pai, que o Senhor derrame bênçãos para aqueles que não estão aqui fisicamente, mas onde quer que eles estejam, Pai. O Senhor alcance os corações perdidos, Pai. Que o Senhor possa chamar nós pelo nome, Pai. Que o Senhor possa nos chamar realmente filhos teus, Senhor Deus. Assim eu oro em teu santo nome, amém. Meus caros, graça e paz, amém? Deus abençoe a vida de todos. Eu tenho certeza que assim tem feito. Antes da mensagem, vamos chamar as crianças à frente, de até 11 anos, vamos orar com vocês. Podem vir. Até 11 anos, 0 a 11, vamos orar com vocês. Já pensa o Senhor, de cada um, né? Mais ainda. Vamos orar por eles. Senhor Deus bendito, graças damos por tudo que tem ocorrido até agora, Pai, que o nome sendo glorificado e nós sendo edificados. Ó Pai, abençoe cada uma dessas crianças, ó Deus, que continuarão, ó Pai, recebendo o Senhor. Ó Pai, abençoe, ó Deus, cada vida aqui, cada lar representado por elas. Que desde, ó Pai, essa idade sejam bênçãos nos seus lares, escolas, ó Deus, por aquilo que tenham aprendido. Conceda graça e permaneçam sempre nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem ir, meninos. Deus abençoe vocês. Nós vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 14. Hoje, último domingo de setembro. Acabando-se o mês de setembro. Esse mês nós tratamos a respeito dos abatimentos, né, da alma. E vimos as respostas bíblicas. Algumas das muitas respostas bíblicas para os nossos abatimentos. Veremos mais hoje, mais no sermão, aquilo que a Bíblia nos diz para as aflições das nossas almas. João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Que diz assim, meu irmão, João 14,
versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Mais uma vez, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém. A terceira palavra do versículo, do primeiro versículo, é turbe. Não se turbe o vosso coração. O que significaria, meus caros, um coração turbado? Quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração. O que seria esse coração? Então, essa palavra usada, coração turbado, nos lembra a palavra turbulência, nos lembra a palavra que muitas vezes é usada em diversos contextos, como por exemplo uma viagem de avião, em que o comandante, ao saber de algo que está à frente, de uma condição que oferecerá instabilidade no voo, o termo usado é turbulência. Então ele já avisa, caros passageiros, estamos entrando em uma região de instabilidade e haverá turbulência no período da viagem. E estando lá, não dá para descer e realmente tem que se enfrentar aquela condição, aquela instabilidade que faz com que o avião balance, não há como você não perceber a turbulência que você está enfrentando naquela situação de instabilidade. Então temos a ideia, irmãos, de que um coração turbado, um coração agitado. A turbulência promove a agitação, e todo coração agitado ele será enchido, ele passará por momentos de ansiedades, incertezas, medo, aflições e depressão. A resposta de Cristo para um coração que assim está não poderia ser outra senão a que está em todos os lugares da Bíblia, onde ele diz: creio em mim. E nós vamos, irmãos, meditar nisso, ver nesse texto, que não somente aqui, mas em toda a palavra do Senhor, sempre será essa resposta que Deus dará ao seu povo para as suas aflições externas e também internas. Confie em mim. Momentos, irmãos, assim de instabilidade que vão gerar medo em nossas vidas, incertezas, ansiedade, sempre farão parte das nossas vidas. Ninguém aqui, com certeza todos os adultos, ninguém aqui pode afirmar que não tem sentido nenhuma dessas coisas das quais eu falei. Medo, incerteza, insegurança, são coisas que você em algum momento já as passou. E naquele momento você pode ter certeza de que aquilo é uma exposição, uma constatação da sua fragilidade, de que aquela situação que está à sua frente gerou algo em seu coração. Você não pode deixar de perceber dentro de você essa turbulência, essa agitação. Mas então, irmãos, qual é a resposta de Cristo? Qual o direcionamento da palavra do Senhor para nós que confiamos nele, para momentos que nós vivemos, que são momentos de instabilidade nas nossas vidas e que podem trazer abatimentos e depressões e aflições. Nós estamos aqui, irmãos, em um momento muito importante do ministério de Cristo, todos os momentos são importantes, mas aqui são os momentos que está se preparando para o momento mais alto do seu ministério, que seria a sua entrega por nós, o momento da crucificação. Do capítulo 13 até o capítulo 17 são discursos de Jesus, são falas de Jesus. Então são aqui do 13, 14, 15, 16 e 17, em que ele fala muito a respeito dele mesmo e da sua obra
Então, nessas falas de Cristo, ele vai rechear o coração dos seus discípulos com certezas, com promessas, que são muito importantes para preencher o coração atribulado. Porque o coração que está recheado de certezas precisa justamente disso: confirmações, promessas e convicções. E essa convicção não pode vir de nós, ela não pode provir de alguém que é incerto, de alguém que tem temores, mas ela só pode prover daquele que tem a sustentação de todas as coisas. Jesus, irmãos, está aqui prestes a caminhar para o momento mais importante do seu ministério, que é o momento em que ele vai partir para o Calvário e se entregar por nós. No capítulo 13, no capítulo antes, estamos no 14, no capítulo 13, ele fala da sua traição, que ele seria traído por um dos seus discípulos, e também já avisa Pedro que Pedro iria abandoná-lo. Então, ele já tem duas situações antes dessas palavras, e com certeza trouxe ali uma instabilidade para os discípulos. Um de vocês há de me trair e um de vocês há de me negar. Já não é um cenário muito bom. E o cenário à frente é o cenário que Jesus já havia dito para eles diversas vezes: eu serei entregue aos principais sacerdotes, vou padecer, irei morrer, mas irei ressuscitar. Então, nos versículos capítulos 14, do capítulo 14 até 17, ele vai rechear a mente dos discípulos com diversas promessas e certezas. Capítulo 15, ele fala que ele é a videira verdadeira, e nós usamos, nós estamos ligados a eles, nós receberemos vida. No capítulo 16, ele vai falar sobre o Consolador, aquele que seria enviado para dar seguimento à obra de Cristo, ou seja, mesmo partindo para os céus, ele não nos deixaria só, ele deixaria outro semelhante a ele, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, para dar seguimento à sua obra. E no capítulo 17 é a oração sacerdotal de Cristo, a oração em que ele intercede não somente por aqueles que estavam ao seu redor, mas por todos nós. Nós estamos aqui no futuro em relação a ele, estamos contemplados naquela oração de Cristo, lá em João capítulo 17. Chega então João capítulo 18, Jesus vai para o Getsêmani, dali ele derrama sua alma diante de Deus. Judas chega, o trai, os soldados o prendem, e dali nós sabemos para onde ele caminharia. O cenário é este, em que vemos que Cristo já havia dito que um dos discípulos iria trair e o outro iria negá-lo, e o cenário à frente, Jesus concede muita certeza e promessas aos seus discípulos e também a nós, mas o cenário era da crucificação que estava à frente. Por quais razões então os discípulos poderiam estar atribulados? Pois por causa dessas razões, por acharem que Cristo os deixaria, ficariam desamparados. Mas ele vai deixar claro no capítulo 14 que eles não estariam sozinhos e que a obra de Cristo estava em função de também contemplar os discípulos, as nossas vidas e também os irmãos, calar os nossos maiores erros. Quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, é um imperativo, isso é uma ordem que ele dá. Ele diz: não se turbe o coração de vocês. Tem aquele ditado, né? Manda quem pode, obedece quem quer, não é isso? Essa é mais ou menos assim, não é? Obedece quem tem juízo, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso é correto. E a gente pode pensar: Jesus está mandando que nós não fiquemos aflitos, mas que providência nós teremos para que nosso coração não fique atribulado? O que é feito por nós para que nós, tão frágeis, instáveis, temerosos, não tenhamos nosso coração agitado com tantas incertezas que estão à nossa frente? Ele vai mostrar, irmãos, que Ele é essa certeza. Ele e apenas Ele. Ele dá essa ordem: não se turbe o vosso coração. Mas o que é feito para que o meu coração não fique atribulado e agitado?
sugestão, mas é uma ordem. É uma escolha que todos nós somos chamados a fazer e que o próprio Cristo providenciou em sua obra, de maneira que nós podemos realmente nos depositar nele e temos realmente em quem confiar. Ele não diz: olha, não se turbe o coração de vocês. Ok, Jesus, mas o que nos é oferecido, em quem nós iremos nos depositar para que o nosso coração não fique aflito? Se virem aí, encontrem algum Deus, alguma coisa, alguma fonte. Jesus não diz isso, ele já providencia nessas palavras. Junto à ordem, ele já dá a fonte em quem nós depositaremos a nossa confiança, que é nele e sempre em Deus, o Pai e também nele. Vemos aqui, meus irmãos, Jesus se colocando no mesmo nível do Pai. Eu não poderia dizer, nenhum de nós aqui pode se colocar na posição que Jesus se colocou no mesmo nível do Pai. Eu não posso dizer a quem quer que seja: Igor, a mesma fé que você tem em Deus, tenha também em mim, pastor Anos. Eu jamais posso dizer tal coisa, porque eu estarei me colocando na mesma posição de Deus, pode em mim jamais. Mas Cristo pode fazer isso porque Ele é Deus. Ele pode fazer tal afirmação porque Ele sim tem condições de ser o alvo da nossa esperança, porque Ele é também nada menos do que Deus, segunda pessoa da Trindade. O Filho e o Pai não são concorrentes entre si, mas Cristo é a segunda pessoa da Trindade. E dessa forma, meus irmãos, a resposta bíblica, como era também em diversos lugares, tanto do Antigo Testamento como do Novo, para as nossas aflições, é de crer em Deus. Jesus não apresentaria outra solução, senão que já estava fundamentado em toda a Bíblia, a de que o povo dele é chamado a sempre confiar nele. A resposta bíblica diante dos momentos de aflições e dores sempre será crer. Crer. Mas aí vem a pergunta, né? Crer em que ou em quem? Várias, meus caros, são as fontes no mundo afora de coisas lícitas que se propõem a ser a fonte da nossa esperança. Pensemos em algumas, por exemplo, como a tecnologia, né? Os avanços da medicina, da tecnologia, muitas vezes tentam puxar para si a esperança de que a tecnologia, os avanços, o conhecimento do homem são sim objeto do qual nós devemos depositar nossa confiança, nossa esperança. E muitos caem nesse, de achar que os avanços da tecnologia poderão receber sobre si a esperança dos que os nossos corações precisam depositar. A ciência, a política, não são coisas ilícitas, fazem parte da nossa resistência. Técnicos, não tem que ser contra, mas não passa dela aquilo que você só encontrará em Deus. A ciência, bênção para as nossas vidas. A política é necessária, a economia também, mas não faça delas, não coloque em nenhuma dessas áreas a confiança que você só deve ter na pessoa de Jesus. E Jesus disse: creiam em mim. Pois todas essas áreas, meus caros, se apresentam como sendo salvadoras. Todas essas áreas, a economia política, em vez por outra, sempre vai apanhar um ou outro. Se a política não pega a Letícia, a ciência pega. Se a ciência pega a Letícia, mas não pega o João Pedro, a política pega. É variado o cardápio que tenta conquistar, meus caros, o alvo da nossa esperança, mas Jesus continua sendo o único que realmente deve ser o alvo da nossa genuína, da nossa esperança. Crer significa confiar, você depositar a sua esperança e confiança. Como eu disse, todas essas áreas e muitas outras sempre tentam
trazer os seus olhares das pessoas, tentando trazer os olhares das pessoas a se depositarem sobre eles. Olha, no futuro a tecnologia vai se desenvolver de tal forma que as pessoas não precisarão mais ter medo de nada. Um dos frutos do movimento chamado Iluminismo foi de dizer que o ser humano adentraria, a raça humana adentraria um momento do seu avanço, de compreensão do seu raciocínio, da sua condição, de que a raça humana não precisaria mais crer em um divino, em um ser que cuida de todos nós. Esse ser seria eliminado, porque isso foi algo que a raça humana precisou crer no passado, mas que agora, diante desse novo momento de avanço tecnológico, de conhecimento das coisas, o ser humano não precisa disso mais. É como se a raça humana estivesse na infância e agora ela está no momento da sua maioridade, acredita nas coisas reais. Então Deus não será necessário. A raça humana está no momento que não haverão mais problemas, não haverá mais morte de um homem matar o outro, nada vai acontecer. Esse pensamento, irmãos, inundou a mente de muitas universidades, muitos pensadores, século XVIII e XIX. Muitos fizeram essa aposta de que os avanços da condição humana concederão ao ser humano essa condição de que não será necessário mais crer em alguém acima de nós. Indo contra o que Jesus disse, porque Jesus disse: creio em mim. E esse pensamento inundou a mente de muitas pessoas. Veio então a Primeira Guerra Mundial, em que pessoas morreram aos milhões. Mas muitos disseram: não, isso aí foi só um acidente de percurso, né? Isso aí, a raça humana foi porque a gente está ainda ali meio que tropeçando, ainda a gente está se ajustando a esse novo momento. Mas que a raça humana, o ser humano, adentrará uma era de conhecimento, de tecnologia, de avanço, e nós não precisaremos de um ser em que precisaremos depositar nossa fé nele. Vem a Segunda Guerra Mundial. Enterra por completo todo esse otimismo em relação a essa autonomia do homem. O homem sem pecador, frágil e instável. E Jesus continua a dizer: creiam em mim. Nós precisamos crer em alguém acima de nós. Nós precisamos crer em alguém que está acima de nós, porque Ele realmente está lá. Jesus, irmãos, ao dizer essas palavras, Ele está providenciando a verdade que as nossas almas precisam ser alimentadas. Há alguém que está acima de nós e Ele se prontifica a ser o objeto e a fonte sobre quem nós devemos depositar a nossa fé e a nossa esperança. Crer significa confiar. Muitas filosofias motivacionais vão continuar dizendo que você só encontrará plenitude, satisfação, a sua alma só vai se aquietar quando você atingir o ponto mais alto das suas realizações. As palestras motivacionais dos coaches, são encharcadas disso. Que você precisa, nas suas realizações, fazer. Você tem que fazer acontecer. Você precisa mover, ou você precisa tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. E as pessoas vão se encharcando disso, na verdade, com o tempo elas descobrem que elas estão com mais fardos sobre as suas coisas. Enquanto Cristo os chamou a crer, elas estão sendo ensinadas a fazer. Fazer, ser, estabelecer, alcançar, porque só assim encontrarão realização e poderão dar refrigério e aquietar as suas almas. Jesus continua a nos dizer: para uma alma aquietada, creiam em mim. Os gurus continuam a dizer: para a sua alma se aquietar,
continue a fazer, continue a alcançar, estabeleçam metas e as alcance e chegue ao ponto mais alto das suas realizações. Quando você estiver lá em cima, haverá refrigério na sua alma. As pessoas vão descobrir, ao se lançarem numa busca frenética por esse refrigério na alma, que ao atarem fato sobre si, que eu tenho que fazer, eu tenho que estabelecer, eu tenho que alcançar, vão descobrir que as suas almas continuam atribuladas. Cristo continua a nos dizer: creiam em mim. O aquietar da alma de vocês não está naquilo que vocês podem fazer, mas o crer em mim. Crer em mim e na minha obra. E os versículos 2 e 3 nos falam exatamente da obra de Cristo. Quando ele nos diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito, pois vou fazer o quê? Vou preparar-vos lugar. Ele que está trabalhando. E nesse trabalho dele, nós somos alvo desse trabalho dele. Nós somos chamados a descansar naquilo que ele tem feito por nós. Nós somos chamados a encontrar refrigério naquilo que ele tem feito em sua obra por nós. Se assim não for, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aqui haverá refrigério. Aqui haverá realmente plenitude nas nossas almas, irmãos. Mas percebam que Cristo nos chama a depositarmos nossa esperança na pessoa dele. Ele diz: creiam em mim e naquilo que ele está fazendo. E nós somos os alvos daquilo que ele está fazendo. Eu vou preparar lugar para vocês. De forma que aquilo que você faz no seu dia a dia ganhe um outro peso. A razão pela qual você faz o que faz não é para dar sentido à sua vida, para dar sentido à sua existência, para que você tenha o seu lugar ao sol, o seu lugar garantido. Mas você não pode garantir isso, mas Ele pode, e Ele nos deu essa garantia. Então nós trabalhamos e fazemos nossas coisas, irmãos, no nosso dia a dia, para glorificar a Deus, não para preencher a razão, o vazio dos nossos corações. Quando eu entendo isso, as demandas de preencher a minha existência se cessam. Quando eu entendo isso, que é na obra da pessoa de Cristo e em sua obra que eu encontro razão da minha existência, eu não tenho que preencher o meu dia a dia e toda a minha existência com tarefas e mais tarefas sem fim. Mas eu poderei fazer o que eu posso fazer, na força que eu posso fazer. O que não puder ser feito, Ele fará por mim. Aí há descanso. Há descanso para mim. Com certeza, irmãos, o que traz mais peso aos corações, uma das grandes razões de depressões, é a pessoa perceber o esforço dela e o alvo que ela estabeleceu para que quando chegasse lá houvesse descanso para a minha alma, aquele alvo vai se distanciando ou as forças dela vão se acabando. O desespero vai tomando conta do meu coração, porque eu consigo perceber que as minhas forças não serão suficientes para chegar até lá. E aconteceram uma série de coisas, uma série de situações que eu não as previa, e aquilo que eu tanto almejo alcançar para dar plenitude e refrigério ao meu coração atribulado, eu percebo que não irei alcançar. Aí vem o desespero. Quando eu faço alguns exercícios, eu estou lá na esteira, nossa, agora eu vou correr 10 minutos. 3 minutos, estou com o gás todo. Chega, 4 minutos, não, eu vou conseguir. Chega no 6º minuto, as forças se acabaram, ainda falta 4 minutos ainda. E eu percebo que as forças que eu tenho em mim não conseguirão chegar até os 10 minutos. O que a gente tem que fazer? Reduzir e encerrar a corrida.
porque eu não tenho forças suficientes em mim para completar o que eu estabeleci. Quantos abatimentos se dão em nossas vidas, porque a gente mede a força que tem, percebe o alvo que nós estabelecemos para que nós fizéssemos, porque a gente absorveu de diversos anseios do mundo, que a gente tem que ter aquilo, fazer aquilo, você percebe que os recursos que você tem, a força que você tem, não conseguirão te levar até lá. E você agora entende que a sua vida não tem sentido. E se afunda em aflições, frustrações, ansiedades. Eu não consigo ter aquilo que eu estabeleci para mim, que eu preciso ter para encontrar refrigério no meu coração, cessar as turbulências que há em mim. Jesus continua dizendo: não se turbe o vosso coração, creiam em mim. Jesus deixa claro que isso pode ser desfrutado a qualquer momento. O seu alvo não. O seu alvo só poderá, o seu objetivo só quando você alcançar, e no tempo que você alcançar. Eu estabeleci que até o final do ano eu tenho que ter isso, isso e aquilo, e você já fez as contas, não vai dar. O acesso a Jesus é imediato. Creio em Deus, creio também em mim. O coração atribulado só encontra refrigério no crer em Deus. Você poderia sair daqui, meu caro, bem motivacionado, bem cheio de si mesmo, adentrando a segunda-feira cheio de alvos, mas chegaria a sexta-feira com mais da metade desses alvos frustrados. Mas você pode sair daqui tendo a fé no único realmente que pode dar sustentação ao seu coração. E independente do que acontecer ao longo da semana, chegar na sexta-feira sustentado. Porque não é o alcançar desses alvos que dão sentido à sua vida, mas aquilo que tem trabalhado pela sua vida. A pessoa e a obra de Cristo concede amparo às nossas vidas. É através do crer nele, nos lançar sobre ele, meus irmãos, que nós encontraremos resposta para as aflições dos nossos corações. Mas nós podemos pensar o que crer em Cristo e na obra dele, o que esse crer responde às aflições que estão no meu coração, pastor. O meu passado me aflige, o presente para mim é um tormento, o futuro para mim é uma incerteza. O que na obra de Cristo, o que no crer nele? Passado que me aflige pelo que eu fiz, que é um tormento, ou que fizeram contra mim. O que crer nele na sua obra traz resposta para esse passado que me atormenta, o presente que é um peso e o futuro que é uma incerteza. Jesus, em sua obra, no capítulo 18, ele iria morrer pelos nossos pecados. Há perdão para os pecados do passado. Jesus, em sua obra, contempla o meu passado. Crer nele significa que o meu passado não rege o meu presente, porque nele foi perdoado os meus pecados. Por isso que somos chamados a crer nele e em sua obra, naquilo que ele, seu esforço, conquistou para as nossas vidas. Há resposta para o meu passado, sim, e está na cruz do Calvário, porque ele me perdoou os meus pecados, sejam eles quais forem. Mas isso é para aqueles que crerem. Para o meu presente, o que há para o meu presente? Há sustento. Jesus diz claramente em Mateus 6 que Deus providencia o necessário para nós. E para o meu futuro, ele diz: vou preparar os lugares. Vou preparar os lugares para que onde eu estou, vocês estejam também. Me parece um Jesus bem ocupado. Me parece um Cristo que trabalha e que nós somos chamados a fazer o que fazemos, não para conquistar o nosso lugar, mas porque o nosso lugar foi conquistado por Ele.
Assim, haverá refrigério para nós. Como é importante, irmãos, nós reconhecermos que nossos corações são corações frágeis. Que qualquer instabilidade no voo, nosso coração bate mais rápido, sim. Que qualquer coisa que se apresenta no horizonte faz com que a gente tema. Mas nós podemos escolher confiar naquele que é o único digno de se depositar em nossas vidas. E que Ele mesmo diz: olhem para mim, creiam em mim. Eu tenho trabalhado, eu tenho feito o que vocês realmente precisam, que é Jesus Cristo. E quão importante é, como nós vimos nos capítulos 15 ao 17, focarmos na obra de Cristo. Faça uso da ciência, da tecnologia, da política, da economia, mas não ponha suas esperanças neles. Eles não podem atender as demandas que o coração necessita. Só Jesus pode fazer isso. E Ele ordena que não tenhamos o coração tribulado, mas Ele diz claramente em quem nós devemos crer para que esse coração não seja atribulado. Mesmo que não haja mudanças na nossa realidade, mesmo que a economia vá de mal a pior, a política de mal a pior, que os avanços tecnológicos possam estagnar, mesmo que a ciência não encontre cura para as maiores doenças, nós podemos ainda assim nós termos nossos corações apaziguados por aquele que é o único que realmente pode apaziguar corações. Eu sempre digo que corações não apaziguados fazem guerra. O coração não apaziguado, ele transtorna não somente ele, mas os outros da sua vida. Veja se não é assim. Quando você está aflito, o coração não apaziguado, se ele não faz guerra não só comigo, consigo, mas com todos ao seu redor. Se todos ao seu redor não pagam um preço muito alto pelo seu coração estar atribulado, mas nós temos em quem haver refrigério e o aplacar das demandas do coração. Jesus não disse para você se virar, dá seu jeito, dá seus pulos. Ele disse para você crer. E crer nele, não deixou para que o mistério, vocês têm que fazer um jogo para descobrir quem é o objeto da fé de vocês. Ele já providencia e dizer: creiam em mim. Não há como errarmos. Mas ainda assim nós continuamos a trocar o depósito da nossa esperança. Deveria ser unicamente Jesus. E depositamos a confiança em tantas outras coisas, tantas outras pessoas, senão Jesus. O que isso tem a ver com abatimento? Tudo. Porque as nossas almas irão se aprofundar, o abatimento vai se aprofundando mais. Se as raízes da nossa esperança estiverem lançadas em tudo que não for a pessoa de Jesus, o abatimento da sua vida, causado por qualquer coisa que seja, o passado, o presente e o futuro, a depressão do passado, o estresse do presente ou a ansiedade pelo futuro, se as suas raízes não estiverem naquele que é o único que pode realmente dar sentido à sua vida, essas três áreas irão se enraizar com muita força no seu coração. Mas Jesus continua a dizer: não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também. Vamos orar nessa hora, irmãos. Nos dirigir àquele que não deixou sem se revelar a nós. Ele prontamente disse o que devemos fazer, por que devemos fazer, a quem devemos dirigir nossas esperanças.
não a nós mesmos, não aos esforços do homem, mas unicamente a Ele. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, graças dou a Deus porque o Senhor não nos deixa enganados, ó Pai. A Tua Palavra mostra claramente a nossa condição de fragilidade. Nós somos incertos, ó Deus. Nós somos, ó Pai, temerosos. Nós, ó Deus, a qualquer aflição que se aponte no horizonte, já nos faz temer. O Senhor, sabendo disso, ó Pai, providenciou que só em Ti, ó Pai, há plena segurança. Que todos nós, ó Deus, que estejamos com as nossas esperanças em nossas realizações, que nós possamos transferir, ó Pai, o objeto da nossa esperança, de todas as coisas que não são o Senhor, e colocá-las sobre Ti. E assim haverá, ó Pai, descanso, assim haverá, ó Deus, apaziguar-te corações. Aqueles, ó Deus, que têm se visto aflitos, com seus corações agitados, ó Deus, possam olhar para Cristo crucificado em sua obra, para Cristo e a sua obra, Pai, e encontrar perdão, refrigério, Pai, reconciliação com o seu passado, sustentação para o presente e provisão para o futuro. Vimos em Tua Palavra que o Senhor tem trabalhado, Deus, nós estamos incluídos nesse trabalho. Não há por que temer, Deus, porque aquele que tem todo o poder tem trabalhado em prol das nossas vidas. Ó Deus, que as incertezas dos nossos corações sejam recheadas pelas certezas que vêm da Tua obra. Que nós vivamos, ó Deus, os dias que estão à nossa frente, não para dar sentido às nossas vidas, mas, ó Deus, para glorificar aquele que deu sentido às nossas vidas, que é o Senhor. Ó Pai, dá-nos graça, concede-nos refrigério, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te conceda graça, meu irmão, você atravessa essa semana, entendendo que em tudo que você fizer, o objeto da sua esperança não está na concretização dos seus objetivos, quais quer que ele seja, mas na pessoa de Jesus. Assim, seus objetivos dessa semana serão colocados no devido lugar, não na esperança da sua vida, mas nas obras que você tem que fazer para glorificar o nome do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos orar. Estarei orando pedindo que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês, também a minha vida, né? Logo após a oração e a bênção, você vai se sentar, porque ainda tem alguns avisos para passar para a igreja. Deus bendito, graças a Deus por esse culto, Pai, por esse momento, junto com os meus irmãos, Pai. Momento em que nós, pecadores, a Deus, nós arrependimos dos nossos pecados, nos reunimos em toda a Tua Palavra. Nós, ó Deus, com tantas limitações, fomos, ó Deus, alvo da Tua Palavra, ó Deus, que nos concedeu esperança e graça. Ó Pai, graças te dou, ó Pai, pelo Senhor tem respondido às nossas orações, tem nos concedido o que precisamos, ó Deus. Abre os nossos olhos para enxergar tudo que o Senhor tem feito, e assim sejamos gratos e cada vez mais gratos a Ti. Abençoe a semana de todos, abençoe aqueles que precisam tomar decisões, abençoe os que estão abatidos, ó Deus, que eles, ó Deus, sejam renovados pelo Teu poder, pela Tua graça. Ó Deus, que não deixem de preencher suas vidas com a palavra, com as promessas da Tua palavra. Ó Deus, que possam olhar para o alto e entender, ó Deus, que o Senhor não nos abandona. O Senhor é aquele que está sentado acima de todas as coisas, mas está conosco. No momento em que oramos a Ti, no nosso quarto, no nosso momento, só com o Senhor tem nos ouvido, ó Deus. Abençoa, Pai, aqueles que estão enfrentando aflições do seu trabalho, dê sabedoria para terem a postura correta. Seja, Pai, com cada casal, cada casamento, cada família aqui. E que tudo que fizermos, vivamos para a glória do Senhor. Recebamos a bênção, que a graça e a paz
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as certas consolações do Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor aqui reunido, e todo o povo do Senhor sobre essa terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, podem se sentar. Deixa eu dar alguns avisos. O primeiro deles é quarta-feira, ensaio do coral, às 19 horas, aqui na igreja. Tem sido bênção, você tem que participar. Quarta-feira, às 19 horas. Deixa eu fazer menção das pessoas que estão nos visitando, né? Não esqueço. Fátima, que é a mãe da Mônica, não é isso? Segunda vez que está aqui, vim direto do Rio de Janeiro, né? Deus abençoe a vida da senhora, bem-vinda mais uma vez. Temos a Rafaela também, é isso? Primeira vez, né? Deus te abençoe, é namorado do Gabriel, ok? Deus abençoe a sua vida, bem-vinda entre nós. Tem aniversariantes? Não, né? Quinta-feira, nosso estudo bíblico, estamos em Romanos 14. Sábado, chegou o momento tão aguardado esse ano, né? Planejado aí com muito cuidado, que é o primeiro churrasco evangelístico dos homens. Viu? Bênção. Primeiro churrasco evangelístico dos homens. Então será sábado agora. Os jovens também estão convidados aí, os mancebos. Será sábado agora na casa do nosso irmão Vilmar. Ok? Se alguém não sabe onde mora, vou botar o endereço lá no grupo. O que você tem que levar? Todos os homens aqui da igreja, meio quilo de carne, ok? E um convidado não crente. Lembra que o senhor Ricardo fez a pergunta no grupo, né? Como é que faz ali? Então, foi até bom que eu pensei, não tinha pensado nessa possibilidade. Então, quem você conhece alguém que também estiver desviado, mais de um ano não tiver em igreja nenhuma, pode chamá-lo também. Tá vendo? Tá bom? Mas como evangelístico, vamos dar preferência para esse tipo de homens, porque é o churrasco evangelístico. Então, meio de carne, o convidado não leva carne, tá? Você vai convidá-lo e você vai levar lá meio de carne moída para pôr na grelha ali, né? Vai ficar negócio bom demais, né? Bom? Não teremos e nos preparamos. No outro sábado teremos encontros jovens, dia 11, e no outro sábado 10 membros do doutorado, os pastores estarão aqui no final de semana para um período sexta, sábado e domingo para evangelismo. Mais para frente eu dou os detalhes sobre isso. Ok, irmãos? Deus abençoe a todos. Eu vou para a porta para te cumprimentar. Mas não vai embora sem ter um momento de comunhão com o seu irmão. Deus abençoe a todos, tá bom?